Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira fora de casa pela Libertadores. Vamos ver aqui tudo sobre essa partida, detalhes. Foi uma vitória magra de 1-0, mas ainda assim foi uma vitória importante porque o Flamengo ele estreia com vitória, né, na Libertadores deste ano, e Felipe Luiz também nessa competição. Vamos ver tudo sobre esse assunto e tudo que eles têm para falar sobre essa partida do Flamengo, que teve o gol do Juninho, o primeiro dele na Libertadores. Se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição e vamos agora para o vídeo. Pedro Ivan Almeida, tudo bem, Pedrão? O que achou da estreia do Flamengo aí na Libertadores? Tudo bem, William? Boa noite, um abraço a você, Calçade, Jean, Birra. Não fujam muito do que o Calçade já resumiu. Resultado muito bom, e é preciso falar, né? O Flamengo que sofreu recentemente com o Alcas, com o Milionários, que sofreu, sabe, com o Nublense, sofreu para vencer fora de casa. O Flamengo não vencia fora de casa desde 31 de agosto de 2022. Goleada sobre o Vélez. Isso, já estava ficando velho na memória, puxado. Então, a vitória é muito importante sim. Não adianta falar que mas só o resultado, sabe? O Flamengo precisava vencer sim nesse início de Libertadores. Aí a gente vai pro segundo papo, que é o que o Calçade fala. A maneira como foi, que ele fala, não foi legal. E eu tô de acordo. Por exemplo, não venceu na estreia do Brasileiro, mas eu vi coisas mais interessantes ali de entender jogo, mudar postura de segundo tempo. Me agradou mais, me faltou o gol. Faltou o gol. Hoje teve o gol. A bola do Juninho, que não entra no fim de semana no Campeonato Brasileiro, entra hoje e é muito importante. Agora, é preciso entender. Esse desenho de primeiro tempo, que logo no início se desenhou como algo que não funcionaria. O Felipe até faz uma troca ali no meio do primeiro tempo, né? Mas demora. E a coisa estava tão assim, saltava tanto aos olhos, que na primeira participação, não é só do Juninho, na primeira participação do Alexandre, ele aciona o Cebolinha. O Cebolinha faz um movimento que não vinha fazendo antes. E eu acho que todo mundo esperava muito, talvez, ou não esperava tanto porque a fase não é boa do Ayrton Lucas, uma associação de Ayrton Lucas e Cebolinha que não aconteceu. Então o Alexandre aciona o Cebolinha vai ao fundo, tem o toque do primeiro pau ali do Bruno Henrique, que é característico para o Juninho chegar, né, finalizando. Então, precisou de muito pouco, de um Flamengo que tinha muito pouco para construir esse resultado. Agora, passado isso, o final do jogo, é o que eu falo, a importância da vitória. Em outras edições, aquela última bola ali do Táchira teria entrado, a gente estaria aqui num outro cenário de questionamento, de um início de trabalho do Felipe Luiz, mas que agora, quando era para valer, a coisa não aconteceu. Então, o flamenguista, o rubro-negro, ele pode comemorar muito o resultado, mas ele pode também querer explicações do Felipe Luiz e de um time que não funcionou no plano de jogo também no final da partida depois do gol, William. Mas isso aí, Berner, passa por ausências importantes, porque é um time sem Arrascaeta, sem Gerson e sem Wesley, né? Que o Wesley tem sido um lateral fundamental. Sem Danilo. Oi? É outra opção sem e Danilo. Sem o Danilo também, né? Já são 4 aí que a gente coloca na conta titulares desse time. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Calçade, Jean, as fãs do esporte. É óbvio que se o Felipe tivesse todos esses jogadores à disposição, a escalação seria bem diferente. E a gente está falando principalmente de diferenças do meio campo para frente. O tipo de construção seria diferente, porque nós estamos falando, por exemplo, do Arrascaeta e do Gerson. Dois jogadores com passe, construção, com capacidade de criação, que os jogadores escolhidos não têm por características diferentes, são outros tipos de jogadores, né? Se tivesse o Pedro, obviamente você tem a bola longa que funciona bem, o cara que sai da área, que finaliza melhor, a jogada de lado termina mais bem, mais bem acabada, então são caras que fazem uma enorme diferença. Mas eu não acho que a atuação do Flamengo hoje foi ruim, eu acho que a atuação foi uma atuação razoável. Me lembrou um pouquinho até a circunstância, apesar de um jogo bem diferente, porque o Flamengo tem todo o domínio da partida, menos no final, quando ficou um pouquinho vulnerável. Lembrou um pouquinho o São Paulo ontem, quando ganhou de 1-0 também, porque o Flamengo tinha muito a bola, mas não conseguia construir. Chances tão claras de gol, com exceção aquela do Luiz Araújo, que se cai no pé esquerdo, provavelmente terminaria melhor, cai no pé direito, não é o bom dele, mas com o Luiz, o Michel e o Everton, você tem muito mais velocidade para um jogo de transição. Só que o Táchira não deu espaço para transição e velocidade. O Táchira jogou como a gente imaginava, ia jogar mais fechado, e aí o Flamengo precisava fazer uma pressão mais bem executada na frente. Eu acho que o jogo foi um jogo razoável. Eu não espero que o time do Flamengo faça partidas em altíssimo nível em todos os jogos, principalmente com essas ausências. Eu espero que o Flamengo ganhe os jogos, que seus jogadores se comportem como operários, não como estrelas que podem resolver o jogo a qualquer minuto, como a gente assistia até o ano passado. Eu acho que isso aconteceu, o Flamengo ganha por 1-0. O jogo do Central de Córdoba contra a LDU terminou 0-0. Se o Flamengo ganhar o jogo da semana que vem no Maracanã. Em casa. Em casa, que é muito favorito. Já abre 5 pontos para o Central Córdoba. Se a LDU ganhar o jogo dela, já fica no mínimo 2 pontos de vantagem da LDU. Ou seja,
para o início de Libertadores, acho que tá ok, tá legal. Porque geralmente, bem lembrou aqui o Pedro, E os outros jogadores vão voltar, vale lembrar isso. Sim. Inclusive a expectativa de volta do Pedro ainda no mês de abril, né? Claro que não vai voltar com tudo, mas já é o retorno do Pedro, que é uma peça importante. Falar em Pedro, quem fez o gol hoje foi o Juninho e ele falou com a nossa equipe. Vamos nessa. Con Juninho, jugada importante el día de hoy para marcar diferencia acá en Pueblo Nuevo y te llevas el gol. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. ¿Cuáles fueron las debilidades que consiguieron en el rival y sus fortalezas para llevarse la victoria el día de hoy? Não, sem dúvida nenhuma, isso fortalece, dá confiança pro grupo, por mais que nós já estejamos com muita confiança, mas agora é trabalhar pro próximo jogo. Además de esto, el próximo partido contra un rival bastante difícil. Agora, nesse momento, acho que o meu time está pensando só agora no nosso brasileiro e o próximo jogo da Libertadores é só na outra semana e vamos procurar estudar o próximo adversário. Gracias. É um grupo que, né, Jean, que exceção feita da LDU, é um grupo que, mesmo que o Flamengo encontre algumas dificuldades de escalação, e o Felipe acertando essa equipe, é até meio louco falar isso, que a gente costuma dizer muito, né, Jean? Tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul e tal, etc. Consegue ter boas peças, a gente vê algumas delas aí em ação, né? Mas, mesmo com algumas dificuldades, é um grupo para esse elenco do Flamengo, com esse treinador agora, a forma como está trabalhando, encontrar problemas para se classificar em primeiro lugar, né? Pelo que a gente já viu do Tátira, pelo que a gente já viu do confronto de ontem, acho que o confronto é mais com a LDU ali, né, o Jean? Boa noite, William, boa noite a todos. Sem dúvida, assim, o grupo é bem tranquilo, né? E acho que a própria atuação do Tátira hoje demonstra isso. Então é claro que a LDU é o time que pode eventualmente complicar ou atrapalhar a vida do Flamengo em busca da liderança, mas acho que ninguém discute a classificação do Flamengo desde que as bolinhas definiram ali o sorteio, né? Eu até acho, sinceramente, que, claro, para mim também você não pode usar os desfalques como argumentação para a partida. Eu estou mais com calçado em relação ao nível do jogo do Flamengo. Acho que foi abaixo, evidentemente, mas também acho que é normal. É comum. Primeiro, é comum, vamos falar a verdade, né? Dos brasileiros que ganharam na Libertadores nessa primeira rodada, acho que não tem ninguém que saia coberto de elogios pela atuação que fez. Então, enfim, é um começo de Libertadores, os times não estão 100%, as equipes se fecham contra os brasileiros, é normal que seja assim. Então, também não vejo grande problema. Agora, não achei a atuação boa. Não acho que contra a equipe do Tátira dê para usar a argumentação dos desfalques para justificar. Acho que não seria mais fácil o jogo? Cara, eu tenho A gente tem que discutir o elenco do Flamengo. Não, mas... Né? Não. Ele disse que ele é o melhor. Quando tem o falei desfalque, aqui, né? faltaram aqueles. O resultado tem muito a ver com o elenco. Dava para jogar muito mais. Não, por exemplo, o Tátira dá bote errado. Resolveu. Dá bote errado e outra coisa. Dá passe daqui até Você tinha em campo hoje, por isso eu achei até boa a escalação do Felipe Luiz, porque você tinha em campo hoje jogadores com uma capacidade de quebrar linhas muito alta. Porque quando que você viu isso? É isso, você tem 3 jogadores ali que tem muita habilidade. Eu concordo com o Birene em relação à velocidade. A velocidade não podia ser explorada por nenhum dos 4, mas os 4, né, e essencialmente mais os 3 da linha de meias, já que o Bruno Henrique começa como um falso 9, são todos jogadores com capacidade do drible, né, de romper aquelas linhas defensivas do Tátira, e a gente não viu isso acontecer. Eu acho que no fim das contas o gol sai quando o Flamengo passa a ter um cara mais de referência dentro da área e com menos de 1 minuto esse cara mete o peito na bola porque estava ali dentro da pequena área. A assinatura do Felipe Luiz? Completamente. Tem Porque ele faz a mudança, e ali até em relação ao tipo de jogador. Quer dizer, ele coloca um cara de referência. E eu entendia ele não colocar esse cara no começo do jogo, porque é legal num jogo como esse, que você sabe que o time vai estar totalmente fechado, você ter os caras de habilidade ali na frente. Sim. E o Flamengo tinha todos esses caras. Agora, o jogo acho que não foi uma boa atuação, mas para mim, menos pelo que o Flamengo não conseguiu criar durante 80 minutos e mais pelo que ele permitiu que o Tátira fizesse nesses 10 minutos finais. Eu acho que esse é a dificuldade para enfrentar a defesa fechada, cara.
o Manchester City muitas vezes enfrenta, o Liverpool enfrenta, o Real Madrid. Não tem jeito, às vezes você encontra dificuldades e você tem que talvez variar o tipo de jogada que você vai tentar para romper essa barreira defensiva, né? Com chutes de longa distância, que o Flamengo não fez, com cruzamentos, que muitas vezes a gente critica aqui o excesso de cruzamentos, mas que o Flamengo também não fez tanto durante o jogo. Enfim, eu acho que tudo bem, até faltaram alternativas, mas o que não dá para aceitar mesmo para mim são esses 10 minutos finais, porque aí, diante da limitação do adversário e da qualidade que o Flamengo tem para manter a bola, Sim. não estou dizendo nem atacar, mas, cara, você está ganhando por 1-0, falta 10 minutos, esses caras do Flamengo, se eles querem, eles mantêm a bola com uma tranquilidade enorme, e acho que esse é o principal problema do jogo de hoje. O Jean já... Obrigado, eu achei que eu estava sozinho. Não. Aliás, pro torcedor do Flamengo, em dado momento, virou mesmo, porque um jogo tranquilo, teve um susto no fim do jogo. Nos acréscimos. E a coisa pareceu que podia ficar... Pior do que uma atuação ruim com vitória, podia ser uma atuação ruim com tropeço diante de um time que tinha muito pouco a oferecer. Curioso da noite, a gente vai dissecar todos os jogos, mas o curioso da noite, para mim, é que a melhor atuação de um clube brasileiro nessa noite de quarta-feira na Libertadores não resultou em vitória, que foi a do Bahia, diante do Internacional. E Flamengo e Palmeiras venceram fora de casa, o que nunca é desprezível numa Libertadores. Não é banal você chegar fora de casa e ganhar um jogo, mas o rendimento de nenhum dos dois foi exatamente Pelo menos convincente. o jogo do Palmeiras foi divertido. Foi. Algo que o jogo do Flamengo absolutamente não foi. O jogo do Palmeiras você ficou aceso até o final. Exatamente. Né? Alex, o que explica, pelo menos para mim, eu fiquei decepcionado com o desempenho dos brasileiros de uma maneira geral nessa primeira rodada de Libertadores. O Mansur foi muito bem aqui. Para mim, o melhor desempenho entre os brasileiros foi o do Bahia, que não venceu. Jogou também contra o adversário mais difícil, o Internacional, né, um confronto entre brasileiros. Qual a explicação para que os nossos times tivessem tanta dificuldade? Não estou dizendo nem de resultados, né, mas de jogar um futebol um pouco melhor, um futebol mais agradável nesse início de Libertadores, Alex. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Rapaz, é duro ter uma explicação, né? Para todo time jogar assim, falar que todo mundo sentiu uma estreia, que todo mundo teve altitude, que, né? É complicado. Mas eu acho que os jogos de hoje, a não ser, lógico, do Flamengo. O jogo do Palmeiras, eu acho que teve algo da maneira que o Evangelista, eu acho que deu um pouco de coisa assim pro Palmeiras. O jogo do Bahia foi muito bom e o Inter, nesse propósito, sofreu um pouco mais ainda, levou um pouco de perigo, mas foi um jogo bem mais agradável de se ver. Então não dá para explicar, porque aí você pega até o próprio Flamengo que a gente espera, e não é, às vezes as pessoas falam, louco, mas o Flamengo parece que foi um jogo lento, foi um jogo desinteressado, não foi um jogo que criou possibilidades, perdeu várias oportunidades, porque o jogo ele estava realmente um pouco lento. Enfim, a expectativa e a esperança é de que melhorem, né, para a próxima rodada, mas na maioria delas, jogando em casa ou fora, realmente ficaram devendo bastante. Sim, foi difícil você assistir o jogo para estar analisando e trazer algo aqui para a gente discutir com a galera. Vamos começar então a falar um pouco mais sobre esse jogo, né, que terminou há pouco, lá na Venezuela. O Flamengo conseguiu o mais importante, que era uma vitória, veio com algumas alterações. O Ayrton Lucas iniciando na lateral esquerda, Cebolinha reaparecendo no time titular, né? Aliás, no primeiro tempo bastante apagado o Cebolinha, depois melhorou na segunda etapa, inclusive fazendo a jogada do gol do Flamengo, né? Uma jogada de esforço dele, vai à linha de fundo, dá um carrinho ali para fazer um bom cruzamento, o Bruno Henrique desvia na primeira trave e o gol do Juninho lá no segundo pau para empurrar para a rede e fazer o único gol do jogo. Por que o Flamengo encontrou tanta dificuldade? Porque o Flamengo teve a bola a maior parte do primeiro tempo, quando chegou ali na intermediária adversária circulou para cá, circulou para lá, mas muito pouca contundência, não, Mansur? Muita dificuldade em criar lances de perigo. Na primeira etapa foram 2 lances, os 2 com o Luiz Araújo, no mais próximo que o Flamengo chegou ao gol adversário. Para mim a dificuldade se explica em boa parte, aliás, em boa medida, porque ao enfrentar um time que defendia mais atrás, como se chama, com um bloco mais baixo, obrigando o Flamengo a ficar com a bola e tentar construir, aparece muito uma discussão, a gente já falou muito aqui sobre a discussão de questão de falta de gol no Flamengo. Para mim, hoje a discussão maior
desse jogo, que é uma outra questão do elenco do Flamengo, é a questão de montagem do elenco. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o Flamengo tem um elenco ruim, que o Flamengo não vai disputar a Libertadores, que o Flamengo não vai disputar o Campeonato Brasileiro. Não passando nem perto disso. Mas há uma questão de formação do elenco que o Flamengo tem, em excesso, jogadores de aceleração, de velocidade com características de pontas e não tem, além da dificuldade de jogadores que jogam pelo centro do ataque, claramente dificuldade de meias ofensivos capazes de jogar entre linhas, né? Entre volantes e defensores adversários. Esse papel está cabendo a jogadores de aceleração de lado de campo que se sentem muito desconfortáveis ali. O Flamengo começa eram 4 atacantes. Eram 4 atacantes, né, Mansur? Só que com características que não são complementares. Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho, né, eram os escolhidos com 2 volantes atrás, né, o Pulgar e o De La Cruz. Então falta mesmo um jogador para fazer essa ligação, né? Exato. Mostrar até é bom ter o campinho aqui agora. O Flamengo começa o jogo basicamente com essa formação e logo o Felipe Luiz faz uma alteração que é essa inversão aqui. Traz o Michael para cá. Quando o Flamengo tinha a bola, muitas vezes, o Flamengo tinha o Ayrton Lucas passando, se aproximando por aqui, é um jogador de ultrapassagem, de aceleração. O Varela se aproximando aqui. Esses 3 homens aqui, os jogadores que vinham por dentro para tentar buscar e receber essa bola entre volantes e defensores. Todos eles com uma enorme dificuldade de receber de costas, receber em espaço curto, girar. Produziu nada. Por mais que o Bruno Henrique eventualmente tentasse aprofundar um pouco para espaçar a linha de zagueiros e a linha de meias, para dar um pouco mais de espaço para esses jogadores, o jogo não acontecia tanto. O que eu acho também que ajudou o Flamengo a encontrar o gol? Se a gente vai para as alterações que o Felipe Luiz faz com 10 minutos de segundo tempo. Coloca o Alexandre, sai o Ayrton Lucas. Coloca o Juninho, sai o Michael. E aí o Bruno Henrique começa a poder se movimentar até mais como um segundo atacante do que como um jogador que fica para vir receber a bola entre linhas. Basicamente essas duas mexidas. Teve também o Alan no lugar do De La Cruz, mas isso não vai influenciar tanto no que eu estou querendo abordar aqui. O Alexandre, que não é tanto um jogador de ultrapassagem, de corredor, passa a ser um construtor, permitindo ao Cebolinha uma rara dinâmica, que é o lance do gol, ele receber a bola de frente, atacando espaço. Ele vem por aqui. E que ainda tem que dar um carrinho para pegar a bola, que estava fugindo. Isso, né? A bola foi no limite, ele conseguiu. E aí você tem dentro da área 2 jogadores com mais estatura para fazer a jogada, para tentar aproveitar esse cruzamento. O Bruno Henrique desvia para o Juninho fazer o gol. Mas ao longo de todo o jogo, na formação que inicia a partida e que jogou boa parte do tempo, para você entrar numa defesa que está posicionada mais atrás, falta muito a figura do articulador e você tem muitos jogadores que são de aceleração, de ataque a espaço, com características que deixam eles em muita dificuldade para jogar entre linhas e receber naquele espaço curto por dentro. O Flamengo tinha em campo, curiosamente, 4 pontas natos, todos jogando por dentro no primeiro tempo, nenhum jogando pela ponta. E nenhum, a princípio, dando conta, porque para você jogar ele de costa, você entrar de fora e vir receber ou fazer um movimento é uma coisa. Agora, eu de costa esperando algo, eu preciso dessa bola entrar mais vezes, entrou pouca. Algumas vezes que entrou Bruno Henrique, umas vezes ele veio no pé no primeiro tempo, mas não é dele, mas ele vinha atrasado, né? O Michael por dentro é a mesma coisa, não tem aquela leitura... Ele recebeu 2 ou 3 bolas por dentro, quando espaçou a linha, a bola entrou nele, ele não conseguiu dar a sequência. Então, Luiz Araújo também com essa dificuldade. Luiz Araújo também, tanto que a gente já falou que o Plata ele tem mais essa facilidade. Então, lógico, para você não jogar bem, você não conta com uma inspiração desses jogadores, que são técnicos, eles que têm que fazer essa diferença. Aí de quem vem a bola de trás, às vezes, essa questão do próprio De La Cruz vir e ser esse terceiro homem para vir aqui. Eu acho que ele poderia fazer isso, às vezes, muito mais com o Pulgar, para deixar realmente o De La Cruz numa condição onde eu não tenho meia, que é mais acostumado a fazer esse tipo de movimento. Isso também não trocou. E aí concentrou bastante o jogo no ataque direito. Né, vamos dizer. Ele vinha, voltava para lá. Só que tinha a bola, a hora que balançava o Tátira para cá, tinha essa bola mais ou menos cruzada aqui, ou do pé do Ortiz. Diagonal. E eles não faziam, cara. Então, parece que era aquele dia de um raciocínio mais lento do Flamengo, a bola sempre ia mais pro lado e mais para trás. Você pode ver que não teve muitos movimentos de abrir espaço para ir em profundidade, porque ninguém ia, mesmo tendo esse tanto de atacante. E foi uma das dificuldades táticas, assim, se a gente for ver, mas por características, porque também no banco ele não tinha muita opção, né? Mais dificuldades táticas do que táticas, né? Mas os movimentos estavam lentos também, além o jogo foi muito lento, a troca de passes lenta, em nenhum momento o Flamengo conseguiu acelerar
um pouco o jogo para criar espaços. Às vezes eu fiquei pensando, né, trazer esses jogadores por dentro pode ser uma alternativa para você atacar com mais gente, com os laterais chegando pelas beiradas e dando o que chama hoje em dia da amplitude. Mas será que não era melhor, às vezes, você usar os jogadores na sua principal característica, né? Colocar o Cebolinha um pouco mais aberto, encostando lá na linha lateral mesmo para tentar levar vantagem com o drible, né? Fazer a jogada de linha de fundo. A mesma coisa com de repente, o Michael, o Luiz Araújo do outro lado. Né, para tentar uma alternativa, para tentar e mudar o jogo, a cara do jogo, porque a cara estava com os laterais fechada. Com os laterais que ele começou, especialmente o Ayrton e não o Alexandre, você tem mais dificuldade que esses laterais venham se somar aos meios para ajudar a construir, né? Você ficaria com um jogo muito concentrado com o Pulgar e o De La Cruz como os únicos jogadores mais por dentro para tentar fazer um pouco da articulação. Talvez isso tenha pesado e a entrada do Alexandre ajuda a suprir um pouco mais. O Cebolinha encontrou a bola de uma jogada pelo fundo naquele momento. Outra coisa que me chama a atenção quando a gente vai para essa discussão da formação do elenco, né? Sem o Gerson e a Arrascaeta, que foi o caso hoje, que obrigou o Flamengo a ter esses jogadores que jogaram hoje. E Plata, né? E além do Plata. É curioso como o Matheus Gonçalves não tem tido minutos, né? Hoje ele não entrou. Que na teoria, desses jogadores todos, é quem tem um pouco mais de característica de jogar nessa posição. Mais rodagem, né? Dessa característica que estava no banco. Cara, o tanto de erro que aconteceu nessa parte final, de todos os jogadores, de passe simples, você percebe que o cara tá aquela faísca atrasada. Foi um dos piores jogos, acho que, ou se não for o Felipe pior, Luiz, provavelmente o pior. Provavelmente nada da característica de time dele, que é um time interessado em busca do, mesmo tendo pouco gol. E hoje, realmente, essa questão de todos os jogadores em todos os lugares, e o time do Tátira... Então, e aí, só que, assim, sem querer, a incapacidade, a dificuldade técnica do Tátira acabou criando um outro problema. Como o time do Felipe Luiz, em jogos que apresenta algum tipo de dificuldade, ele tem uma outra arma, que é roubar a bola no campo de ataque e atacar uma defesa que está despreparada para defender. Como o Tátira praticamente nunca tentava sair por baixo e esticava essa bola, o Flamengo estava sempre retomando a bola atrás e obrigado a atacar uma defesa muito baixa. Isso também não ajudou a casar a característica dos jogadores que estavam no campo com o adversário. E o que ajuda a defesa é a lentidão da bola. Eu não tô com aquela coisa, eu tô esperando a bola vir e já pensando o que eu vou fazer. Não, o Flamengo não teve isso hoje. Então a bola não andava, o jogo não andava. Nossa, o primeiro tempo principalmente. Meu Deus. Foi muito chato de ver. O segundo foi um pouco melhor, chatíssimo. Cara, realmente, esse foi o vídeo aí, né? Mas assim, a gente tem que ser um pouco sincero, né? Foi uma vitória importante, foi. Mas ao mesmo tempo foi um jogo assim, galera, muito sonolento, sabe? Em alguns momentos me lembrou até o Flamengo do Tite, que há muito tempo que a gente não via esse Flamengo, né? Dessa maneira, o Flamengo sem vontade, o Flamengo, sabe? Com aquela sensação de que a qualquer momento poderia vencer, sem aquela gana, sem aquela, enfim, aquilo que a gente sabe que é uma marca registrada do Felipe Luiz, né? E pra mim me surpreendeu um pouco porque é uma estreia de Libertadores, mesmo sendo com um time mais fraco, né? A gente sabe que o Deportivo Táchira é um time venezuelano, é um time que não tem assim tanta tradição em Libertadores, não é um time, enfim, muito forte, mas era o adversário do Flamengo, né? Era o adversário do Flamengo, o Flamengo deveria ir com mais vontade, na minha opinião, né? Acho que deveria ir com mais gana, com mais desejo de vencer. Faltou muito isso para o Flamengo, na minha opinião. O Flamengo, em muitos momentos, parecia assim, sabe, em outro mundo, jogadores, sabe, com muita lentidão, sem muita vontade, errando coisa passe besta, muita coisa assim, sabe, que há tempo que eu não via acontecer, né? Há tempo que eu digo, desde o ano passado. Mas quando saiu o gol do Juninho, né, em uma jogada ali que o Bruno Henrique ele cabeceia e ele faz o gol de peito, né, o Juninho, eu achei até que iria dar uma certa animada ali, né, nesse time do Flamengo. Até imaginei que isso iria acontecer, mas não aconteceu. Não aconteceu. Eu fiquei assim, poxa, era um jogo tão importante assim, né? Era um jogo que entraria de fato para a história também, porque é a estreia do Felipe Luiz na Libertadores também, mas parece que, não sei se ele armou o time já pensando nisso, né? Se ele já talvez começou com os jogadores antes, para eles não
darem tudo, para eles ficarem mais tranquilos, jogarem sem muita intensidade. Não sei se ele fez isso. Acho também que não é o perfil dele fazer isso, né? Ou talvez se foi mesmo questão dos próprios jogadores, né? De talvez acharem que não precisava realmente dar tudo de si, né? Que era um time muito mais fraco, que o Flamengo tem mais elenco, que é um time que tem mais... enfim, que é melhor, que é mais forte. Talvez foi isso, né? Porque isso sempre acontece, cara. Todo ano, se você reparar, tem jogos que o Flamengo joga dessa maneira, né? E geralmente é fora de casa contra times que são mais fracos, né? Costuma acontecer isso com muita facilidade. Então, eu acho que faltou muito isso, né? Foi uma vitória importante, foi. São 3 pontos fora, mas acho que os jogadores deveriam tratar de uma maneira diferente, né? Deveria tratar como se fosse um jogo de final, porque todo jogo de Libertadores é jogo importante, né? Como se fosse Champions League, né? Champions League, qualquer jogador que joga essa competição joga como nunca, né? Dá tudo de si. E muitas vezes parece que falta isso, né? Para os jogadores do Flamengo, né? Alguns. Claro que teve também a falta do Gerson, a falta do Arrascaeta, a falta do Wesley também, que é mais agudo do que o Varela. Mas acho que isso não justifica essa partida ruim do Flamengo. Essa é uma opinião minha, tá, galera? Uma opinião minha. Acho que faltou muito. E se o Flamengo tivesse, talvez, né? Como eu posso dizer? Dado um pouco mais de si, poderia ter sido uma vitória muito melhor. Poderia ter vencido de 2, 3 ou até mais, se o Flamengo quisesse. Porque tem time para isso, né? Tem elenco para isso. Tem qualidade para isso, né? O time que estava em campo hoje não era um time, na minha opinião, para vencer de 1-0 o Deportivo Táchira. Não era. Era um time para vencer de muito mais. E isso estava muito claro. Então, é isso aí, né? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Agradecemos e até o próximo vídeo.